Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre diabetes mellitus tipo 1, que é uma doença que tem algumas pegadinhas aí que podem te pegar na hora da prova, tá? Começando, você tem que saber que é uma doença autoimune. Ela vai ter anticorpos, tá? Que você pode detectar no sangue da pessoa. E esses anticorpos são dirigidos contra as células beta das islotas de Langerhans, que são quem produzem a insulina no teu pâncreas, ok? São os anticorpos anti-ICAS, anti-GADs, anti-AS. São todos anticorpos anti-islotas, tá? E você pode dosar, inclusive, eles, ok? O diabetes mellitus tipo 1 é uma doença que dá geralmente em pessoas mais jovens, tá? Crianças. E até 30% dessas pessoas podem iniciar o seu quadro com um quadro de cetoacidose diabética. Eu já fiz um videozinho sobre ela e eu falei que para você ter uma cetoacidose diabética, você tem que ter ausência total de insulina. E é isso que o diabetes mellitus tipo 1 vai levar a pessoa. Ela tem uma ausência total de insulina. Geralmente a resistência periférica dela à insulina é normal, mas ela tem uma ausência de produção, ok? Tá, se a pessoa não produz insulina, o que nós temos que fazer? Repor a insulina na pessoa. Então, diabetes mellitus tipo 1 não tem hipoglicemia anteoral, você vai ter que repor exogenamente a insulina, ok? Antes de nós falarmos sobre isso, um ponto muito importante que eu esqueci. Algumas provas gostam de perguntar: o diabetes mellitus tipo 1 tem mais associação familiar do que o diabetes mellitus tipo 2? E por ser uma doença autoimune, muita gente vai marcar que é verdade, mas não é. Pessoal, é só você pensar no dia a dia. Você conhece alguém que tem diabetes mellitus tipo 1? Pergunta para essa pessoa se tem mais alguém na família dela que tem esse mesmo diabetes. Pode ter, mas é difícil. Agora, você conhece alguém que tem diabetes mellitus tipo 2? Com certeza você conhece, né? Agora pergunta para essa pessoa: tem mais alguém que tem diabetes na tua família? É quase 100% de chance que vai ter diabetes na família da pessoa. Então o diabetes mellitus tipo 1, ele tem só 5 a 15% de associação familiar. O diabetes mellitus tipo 2 chega a 80%, tá? Então o diabetes mellitus tipo 2 tem mais associação familiar. Aí abriu uma aspas para falar de uma pegadinha que eles gostam de pôr em prova. Agora vamos falar um pouquinho da insulina, como que nós vamos repor ela. Primeiro, nós temos que entender como o nosso pâncreas funciona normalmente. Ele produz uma quantidade basal de insulina, tá? Uma quantidade basal que se mantém meio que constante durante todo o dia. E quando você come, tá? Estímulos chegam a ele e ele faz picos de insulina, para que essa glicose que você absorveu seja absorvida pelas suas células. E aí a gente tenta mimetizar esse esquema com algumas insulinas. E aí você tem que saber um pouquinho das insulinas. Nós temos insulinas de longa ação, de média ação, de rápida ação e as ultra rápidas. Quais nós temos que saber no primeiro momento? É a de média ação e a rápida, que são as mais usuais, que são as mais baratas, as mais antigas também. NPH é a de média duração. E a regular ou a cristalina, tá? É a mesma insulina, são sinônimos o nome, tá? Regular ou cristalina, é a de rápida ação, ok? Então nós vamos usar a NPH como um bolus basal na pessoa. Você pode fazer uma carga só à noite, você pode fazer uma à noite, uma pela manhã, tá? Isso daí seria a insulina basal da pessoa. Ela é uma insulina que ela demora a fazer o pico dela, ela não faz um pico tão alto. Já a insulina regular ou cristalina é uma insulina que ela tem o pico de ação muito mais rápido e também muito mais curto. Ela faz um pico maior e durante menos tempo, ou seja, você aplica um pouco antes de comer e ele vai controlar essa glicemia pós-pandrial, ok? Então faz o efeito do quê? Do pico de insulina, essa insulina rápida. Lembrando que as ultra rápidas vão fazer a mesma coisa e as de longa duração, elas fazem o mesmo que a NPH, só que elas fazem um pouquinho melhor, por isso elas são mais caras, ok? Beleza, então falamos mais ou menos da fisiologia do pâncreas, né, para você aplicar insulina. Ok, como que nós vamos começar essa insulina? Chegou um paciente para você, você vai começar a insulina. No diabetes mellitus tipo 1, você tem que lembrar que o paciente geralmente não tem resistência periférica à insulina. Então como que você vai começar? Você começa com uma dose geralmente de 0,5 unidades por quilo por dia, ok? Isso somando a insulina regular mais a NPH. Você somando as duas, esse daí vai dar o teu valor do 0,5 kg por dia. Então vamos supor um paciente de 60 quilos, 0,5 unidades internacionais por quilo por dia. Então nós vamos dar o quê? 30 unidades por paciente por dia. E como que nós vamos dividir isso?
Somando as duas, divide 50-50, 15 de cada? Não, pessoal. A recomendação é o quê? Você pode fazer de 40% até 60% da NPH, que é a que dura por maior tempo, a insulina basal. Geralmente é utilizado 60% da NPH e 40% da regular ou cristalina, ok? Então nós vamos pegar e vamos dividir então 30 ao total no dia. 60% de 30 é 18, ok? Então nós vamos fazer 18 unidades internacionais por dia de insulina NPH. E aí você pode dividir em duas tomadas. Por exemplo, o paciente toma 10 unidades de manhã e 8 unidades à noite, ok? É um esquema que você poderia usar. O paciente vai ter insulina durante todo o seu dia, aquela insulina basal. E aí o que sobrou? Sobrou 12 unidades. Aí você divide entre as refeições. Então, das 12 unidades que sobraram da insulina regular para você fazer cristalina, você pode dividir antes das refeições essa insulina, ok? Então são 12 unidades, pode fazer 4 antes de cada refeição, ok? Isso daí é para você iniciar um esquema, é para você se aproximar do mais próximo para você chegar no teu paciente, mas isso vai ter que ser mudado, você vai ter que ir controlando a glicemia desse paciente e com o tempo você vai ajustar melhor esse esquema de insulina. Não é que você vai fazer esse e você nunca mais vai mudar, isso daí vai dar certo para todo mundo. Não, isso daí é uma recomendação geral que você faz no começo, como se você estivesse jogando uma pedra para chegar perto do lugar que você quer. Opa, cheguei perto, vou diminuir um pouco agora aqui, ó. Opa, meu paciente está tendo uma hipoglicemia aqui, o que eu vou fazer? Vou diminuir mais um pouco aqui. Opa, o paciente está tendo hiperglicemia, o que eu vou fazer? Vou aumentar essa daqui, tá? E para você fazer isso, você tem que saber o quê? A insulina demorada, a de média duração, ela interfere na insulina pré-prandial. Então, antes de você comer. E a insulina de rápida ação é na pós-prandial. Então, se cair numa prova para você que o paciente está tendo hiperglicemia pós-prandial, qual que você vai aumentar? Você vai aumentar de rápida. Se ele está tendo pré-prandial, ou seja, antes de comer, você tem que modificar o esquema de NPH. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado aí. É só para dar uma esclarecida nesse assunto, que muitas vezes fica difícil de você entender só lendo livros, beleza? Qualquer dúvida, faça um comentário. E se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, beleza, pessoal? Até a próxima!